Olá, tudo bem com você? O programa Justiça e Trabalho está começando. Eu sou Carol Reis e esse é o especial de fim de ano. Nessa edição, vamos dar continuidade à retrospectiva dos principais assuntos abordados em 2021. Vamos recordar sobre o acordo que beneficiou trabalhadores rodoviários de Mossoró e região oeste. Você vai ver como foi a doação de cestas básicas para famílias carentes da capital potiguar, provenientes de condenação trabalhista. Tem também o aniversário de 80 anos da Justiça do Trabalho, um marco nas leis trabalhistas. Vamos rever também como a rotina de trabalho nas empresas foi modificada com o afastamento de trabalhadoras gestantes. O TRT-RN completou 29 anos e foi eleito o 5º Tribunal Regional do Trabalho mais sustentável do país e o 7º entre os órgãos de justiça brasileiros. Vamos mostrar tudo isso e muito mais. Não sai daí, o programa Justiça e Trabalho está no ar. Dando continuidade à nossa retrospectiva de 2021, temos muita coisa boa para recordar, como a Semana de Conciliação do Sejusc em Mossoró, que homologou e viabilizou o pagamento de mais de 2 milhões a 82 trabalhadores em transportes rodoviários de cargas e passageiros de Mossoró e região oeste potiguar. Sobre as 1.000 famílias carentes de Natal que foram beneficiadas com a doação de cestas básicas por meio de parceria entre o TRT-RN e o Armazém da Caridade. Vamos rever também a solenidade virtual que impulsou 2 novas juízas do TRT-RN para a 3ª e 4ª varas da Justiça do Trabalho de Mossoró. Também neste ano, a Justiça do Trabalho completou 80 anos, essencial na mediação de conflitos entre empregadores e empregados. Também vamos rever como foi a comemoração do Dia Internacional da Reciclagem, data instituída pela Unesco, que tem como objetivo estimular o consumo consciente e a importância de fazer o descarte correto dos itens que a gente consome. Na última edição, você relembrou as principais ações do Tribunal na Justiça do Trabalho aqui do Estado durante o primeiro trimestre do ano. Já o início do segundo trimestre foi de boas notícias para 82 ex-trabalhadores rodoviários de uma empresa em Mossoró. Eles aguardavam na Justiça o pagamento de verbas rescisórias, depósitos de FGTS e outros direitos trabalhistas. Ainda em março, a sessão de conciliação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputa, o Sejusc de Mossoró, homologou um acordo que beneficiou os funcionários com um valor total de R$ 2.400.000. Em abril, acompanhamos de perto a distribuição de 1.000 cestas básicas através do Armazém da Caridade, instituição filantrópica de Natal, com recurso de indenização trabalhista de 2012 por danos morais. A ação beneficiou famílias carentes da capital potiguar com as cestas básicas em plena Páscoa. É um momento de muita emoção, de muito significado para o tribunal, percebendo que quantas pessoas necessitadas poderão ser atendidas, famílias até de 5, 10 pessoas, para ter algo em suas mesas nesse período tão difícil. Em maio, 2 novas juízas tomaram posse no TRT-RN. As magistradas Laís de Souza e Carina de Queiroz assumiram em solenidade virtual a 3ª e a 4ª vara da Justiça do Trabalho de Mossoró. A cerimônia foi conduzida pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei. A relevância para o TRT-21 é que o retorno delas para o seu lugar de origem vai reafirmar o seu compromisso, vai propiciar maior tranquilidade para elas realizarem o seu trabalho. As juízas empossadas chegaram à Justiça do Trabalho potiguar através de um procedimento unificado de remoção que permitiu a magistrados de todo o país a mudança de região, considerando os cargos vagos. O Tribunal da 21ª Região foi o meu segundo tribunal. Eu fui servidora antes na 20ª Região, em Sergipe, mas é aqui que a minha família está, é aqui onde estão as minhas raízes, é aqui onde eu me sinto que aqui é o meu lugar no mundo. Eu vou assumir a 4ª vara de Mossoró como juíza substituta auxiliar fixa de lá, e a minha expectativa é que com a volta para um estado vizinho ao meu, porque eu sou da Paraíba, eu me sinta mais próxima das minhas raízes e consiga desempenhar melhor a minha função como juíza e contribuir
para a Justiça do Trabalho. No mês de maio também, o TRTRN celebrou uma data especial, os 80 anos da Justiça do Trabalho. O aniversário comemorado no dia 1º de maio relembra a data em que as leis trabalhistas foram unificadas e o Dia do Trabalhador. A legislação é essencial na mediação de conflitos entre empregados e empregadores. E para marcar 8 décadas de história, o Tribunal Superior do Trabalho lançou na mesma semana a exposição virtual Justiça do Trabalho, 80 anos de Justiça Social, e o Memorial da Justiça do Trabalho de todos os tribunais regionais, inclusive do Tribunal da 21ª Região, como essa mesa de 1940, que faz parte do Memorial do TRTRN. E ainda no mês de maio, foi celebrado o Dia Internacional da Reciclagem. A data foi instituída pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o objetivo de estimular a reflexão sobre a importância de fazer o descarte correto dos itens que a gente consome. Se não tivesse coleta seletiva, a matéria-prima teria que ser extraída da natureza. Então, são várias coisas, sem contar a geração de trabalho e renda e de ocupação para essas catadoras e catadores que fazem a coleta seletiva. Segundo dados da ABRELP, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, no ano passado, o volume de plástico descartado no Brasil aumentou 15% em comparação com o ano anterior. No tribunal, o setor de responsabilidade socioambiental é o encarregado por difundir essa ideia através de um acordo de cooperação técnica com 2 cooperativas de reciclagem. O TRT21 possui um acordo de cooperação técnica com a Copcamar e com a Copcicla desde 2010. São cooperativas de reciclagem. Então, como é que funciona? Os magistrados e servidores separam os seus resíduos, a gente separa os nossos resíduos em recipientes diferentes, o orgânico e o reciclável, e esses resíduos recicláveis são juntados e separados por material, vidro, plástico. Então a gente separa esses materiais e semanalmente ou a Copcicla ou a Copcamar passa lá no tribunal e recolhe esse material. Só que antes deles recolherem, isso é pesado, porque a gente no final do ano sabe exatamente quanto a gente contribuiu para essas cooperativas. E esses foram os destaques das ações do TRTRN no segundo trimestre de 2021. A nossa retrospectiva continua no próximo programa com as iniciativas do Tribunal no âmbito da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte. Vamos para o intervalo e na volta tem a segunda parte da nossa retrospectiva de hoje. Estamos de volta com a nossa retrospectiva 2021 e neste bloco vamos rever uma matéria que fizemos sobre a lei que prevê que as trabalhadoras gestantes cumpram seu expediente por meio de teletrabalho. Durante a pandemia do coronavírus, também teve uma reportagem sobre o plano estratégico do TRTRN, que orienta todos os gestores, cada um em sua área, como eles devem trabalhar. O TRTRN também realizou a comemoração do Dia do Meio Ambiente e as iniciativas sustentáveis implementadas pelo Tribunal, que refletem positivamente na rotina dos magistrados e servidores. Também neste ano, o TRTRN trabalhou para renovar o Plano de Logística Sustentável, mecanismo de implementação da política de responsabilidade socioambiental determinada pelo Conselho Nacional de Justiça. Também em 2021, o TRTRN completou os 25 anos e foi eleito um dos mais sustentáveis do país. A Justiça do Trabalho Potiguar desenvolveu seu próprio manual de ferramentas virtuais e trabalhou durante o ano para evitar acidentes de trabalho. Olha só. E continuando a retrospectiva do trabalho realizado pelo TRTRN ao longo do ano de 2021, vamos ver algumas conquistas que foram frutos de um planejamento estratégico desenvolvido no decorrer dos meses. Ainda em maio, o TRTRN decidiu retomar de forma gradativa, com até 40% da capacidade de servidores, os serviços administrativos, as secretarias das varas e as audiências presenciais. Tudo respeitando alguns critérios de segurança. Bom, o Comitê Permanente de Avaliação, ele tem o objetivo de analisar, de tempos em tempos, a situação conjuntural da pandemia no Estado e em todos os municípios onde a Justiça do Trabalho tem sede de jurisdição,
para que, avaliando esse contexto e verificando que temos condições, em razão da ocupação dos leitos de UTI, de retornar às atividades presenciais, passarmos a uma retomada gradativa dessas atividades. Também vimos a implantação da Lei 14.151, que garantiu o regime de teletrabalho às trabalhadoras gestantes enquanto durar a pandemia. A lei estabeleceu ainda que a substituição do trabalho presencial pelo remoto para a trabalhadora grávida deverá ocorrer sem redução de salário. É uma lei bem intencionada, uma vez que ela visa resguardar a saúde e a segurança da gestante e do nascituro, mas ao mesmo tempo, apesar de ver com bons olhos, eu acho que ela já chega um pouco atrasada, uma vez que a gente já está com mais de um ano de pandemia, né? Então, vejo com bons olhos a iniciativa e, ao mesmo tempo, faço essa pequena crítica. Acho que houve uma demora muito grande, né, para que se atentasse para a segurança dessa empregada gestante e do nascituro. Em 2021, o Plano Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte foi aprovado em plenário. O plano é o documento que vai orientar todos os gestores, cada um em sua área, a desenvolver trabalhos, projetos e ações no âmbito do tribunal pelos próximos anos. O TRT-RN possui diversas iniciativas sustentáveis, algumas delas, inclusive, com impacto positivo também na Casa de Servidores e Magistrados. Para comemorar o Dia do Meio Ambiente, uma servidora e um magistrado do tribunal mostraram ações de preservação do meio ambiente que cada um adotou em sua própria casa. Aqui na minha casa a gente faz a reciclagem. A gente implantou a energia fotovoltaica, a energia solar. A gente planta árvores, porque lá no tribunal tem uma ação, adote uma árvore, e a gente planta muitas árvores aqui, inclusive árvores frutíferas. A gente comprou também, já fora o tribunal, a gente, com essa vontade de fazer uma casa mais sustentável, um reservatório para captação de água da chuva, e fazemos a compostagem aqui em casa. Outra ação do TRT-RN foi a atualização e renovação do Plano de Logística Sustentável do Tribunal. O plano é um dos mecanismos de implementação da política de responsabilidade socioambiental determinada por uma resolução de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. Em 2021, comemoramos também os 29 anos da criação efetiva do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, história que ainda é muito presente na memória dos primeiros servidores e juízes. História que também é preservada no memorial da instituição. Também explicamos o que é a chamada atermação virtual, uma das maneiras mais simples que a população tem de procurar a Justiça do Trabalho com alguma reivindicação. Por meio da internet e sem advogado, é possível iniciar um processo, e os pedidos nessa modalidade cresceram durante a pandemia. Acompanhamos a implantação do GPREC, um novo sistema de gestão de precatórios desenvolvido na 8ª região e que também foi implantado aqui no Rio Grande do Norte. Com o GPREC, o TRT-RN pôde levar a justiça cada vez mais rápida e de forma eficiente às partes. Com o GPREC, a gente vai ganhar muito em termos de tempo, bem como de utilização de uma rotina, sem precisar ficar repetindo atos meramente mecânicos. Então só tem a ganhar. O TRT-RN é o 5º Tribunal Regional do Trabalho mais sustentável do país e o 7º entre os órgãos de justiça brasileiros. É o que apontou um levantamento do Conselho Nacional de Justiça, que considerou, por exemplo, a economia de energia elétrica, reciclagem e ações que promovam qualidade de vida. Então isso vem demonstrar que o nosso trabalho que a gente tem desenvolvido, tanto o setor juntamente com a comissão gestora do PLS, está no caminho certo. Ou seja, a gente está conseguindo o equilíbrio da parte econômica, social e ambiental. Em breve, o TRT-RN terá o próprio manual de ferramentas virtuais. O documento está em fase final de elaboração e vai ser um verdadeiro guia para novos e experientes servidores que precisarem de orientações sobre como usar os cerca de 30 programas digitais disponíveis atualmente. Existem algumas ferramentas que são de bases nacionais, certo? Como o Cisbajude, que faz a comunicação com o Banco Central e com instituições financeiras, todas as instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. O Renajude também é de base nacional.
Mas nós temos convênios regionais. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos convênios com o Tribunal de Contas do Estado, nós temos convênio com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, temos convênio com algumas secretarias de tributação de alguns municípios aqui do estado, e por meio desses convênios nós conseguimos o compartilhamento de informações, de dados. 27 de julho é o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Para conhecer de perto como se previnem esses acidentes e doenças ocupacionais nas empresas, nossa equipe foi até uma grande indústria têxtil potiguar. Por lá, os investimentos em tecnologia ajudam a reduzir os acidentes ao longo de todo o ano. Prevenir é o mesmo que você está protegendo a integridade física e até a vida das pessoas. A obrigação, em primeiro lugar, é do empregador, mas o empregado, o trabalhador, também possui um papel ativo na prevenção. Nós temos no Brasil em torno de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Isso é um número que a gente precisa que seja reduzido. E a sociedade precisa se unir no sentido de adotar essas medidas para que tenhamos um ambiente de trabalho seguro e saudável. E na prevenção aos acidentes de trabalho, o uso da tecnologia é primordial. Nessa máquina, por exemplo, que realiza inúmeros bordados ao mesmo tempo, existe esse aparelho aqui, que é uma espécie de cortina de presença. Ou seja, se o trabalhador, porventura, aproximar a mão, o trabalho é paralisado automaticamente. Com a pandemia e a necessidade de isolamento social, a Biblioteca Miguel Josino Neto, do TRT-RN, passou a oferecer novos serviços online. De forma remota, servidores auxiliam o público com suporte, curadoria jurídica digital e acesso à biblioteca digital da editora Saraiva. Essa foi mais uma retrospectiva do trabalho do TRT-RN ao longo de 2021. No próximo programa, você fica por dentro de mais ações desenvolvidas na Justiça do Trabalho Potiguar nos últimos meses. Até lá! Como você viu, apesar da pandemia, as atividades não pararam. E além das ações voltadas ao combate ao coronavírus, o tribunal ainda conseguiu manter e colocar em prática projetos que estavam na pauta deste ano. O programa Justiça e Trabalho vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia durante todo este ano. Você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN lá nas redes sociais. Um excelente 2022 para você e até a próxima semana.